Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do grupo Gazeta. Deixa eu ajeitar isso aqui, porque o Gerson não fala nada, eu entro no ar, tudo quanto é jeito. Ih, Gerson. Lorenberg não fala nada, Caroline não fala nada, o Gerson não fala nada. Estou aqui eu, que me olhando no monitor lá. Bom, melhor que isso não fica também não, né? Dizia eu, estamos no ar, estamos ao vivo, né? E eu falando essas coisas aqui, estamos ao vivo hoje, apostos conosco aqui para o programa de hoje, entrevista ao vivo com o senhor reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, professor Evandro Soares, Evandro Aparecido Soares, está aqui com a gente. Da Silva, tem o da Silva também aqui, né? E a gente vai falar com ele sobre, fazer um balanço aí do ano passado. Ele esteve aqui, inclusive, no ano que passou, né? Acho que 2 vezes. A gente conversou muito sobre as ações, atividades da nossa UFMT. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? E a gente vai aqui pedir para que ele faça um balanço do trabalho que foi desenvolvido em 2023. E tem um detalhe, o professor Evandro, o reitor Evandro, é candidato à reeleição, porque a UFMT realizará eleição aí para a escolha do seu novo reitor, ou reitora, no mês de março, agora no começo de março, primeira semana de março. Então a gente vai falar também com ele na condição de candidato, uma vez que nós já trouxemos aqui, no ano passado, por exemplo, já 2 candidatos aí, que eu vou pedir perdão, que não, é Cruz, Marcos Cruz, né? E a Iramar. Duas chapas, a chapa 3 e 4. Desculpa, Lorenberg. O Lorenberg falou assim, Paulo, a cola tá bem na sua frente aí, você fica aí. O Lorenberg puxou minha orelha aqui e tal, falando assim, poxa. Verdade, então foi isso que aconteceu. A gente já trouxe aqui 2 candidatos, né? Um candidato e uma candidata. E está aqui mais um candidato, que é o da chapa 1, que é o glorioso Evandro Soares. Chapa 2, né? Que é o Evandro Soares. Não sei por que eu tenho cola aqui, que eu estou lendo tudo errado hoje também, né? Mas o fato é que o professor Evandro está aqui, da chapa 2, ele que vai concorrer aí à reeleição no dia 6 de março, não é? Por que vai tentar a reeleição? O que ele fez para merecer isso? Está falando aí e vai falar, evidentemente que o programa tem uma audiência muito boa, além do que vai ficar gravado, né? Para um universo aí de mais de 20 mil eleitores que poderão votar aí no dia 6 de março para a escolha do novo reitor. Isso e muito mais aqui conosco, o professor Evandro, nesta noite. Professor, meu caríssimo Lorenberg, boa noite para você, que puxou minha orelha aqui, porque eu não estava lendo o que estava escrito aqui, eu pedindo cola para os universitários aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, a você que acompanha o programa Opinião, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, né, aqui pelo canal 22 ou pela internet também, no www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? É muito bom ter você aqui a cada noite nos acompanhando e se inteirando, né? Porque sempre tem uma entrevista importantíssima que agrega valor sempre em termos de informações aí ao seu dia. Eu só vou ser mais exato, né? Então, tal como já disse, entrevistamos aqui 2 candidatos à reitoria da UFMT no ano passado. Em novembro, esteve aqui conosco o professor Marcos Cruz, não é isso? Novembro. No mês de dezembro, a professora Iramaia de Paulo. Então, esses estiveram conosco aqui e, inclusive, fizeram a exposição das suas ideias. Perguntei muito, nós perguntamos, Lorenberg também, sobre o plano de gestão para cada um deles, né? Caso
venham a ocupar a cadeira de reitor da gloriosa Universidade Federal de Mato Grosso. Professor Evandro, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu liguei para o senhor no final do ano, ou no início do ano, não lembro. Eu estava no meio da estrada. Estou viajando e tal, mas assim que voltar a gente conversa. E é isso que surgiu a oportunidade. Bom recebê-lo aqui, uma honra para nós, não é? Dona Berg, você escolhe. Eu vou começar perguntando para o candidato ou do reitor? Para o reitor é melhor. Para o reitor, para fazer um balanço. Aí o Lorenberg já pediu e essa que é a pedida, então. O que o senhor fez em 2023 e também durante toda a sua gestão que o acredita ou credibiliza para concorrer aí, para convencer o eleitorado no dia 6 de março lá na UFMT? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, os telespectadores aqui do programa Opinião. É sempre um prazer estar aqui. E principalmente porque semana que vem, do dia 22 a 25, nós temos a inscrição do SISU, do Sistema Unificado para o ingresso do ensino superior, né, das universidades públicas do Brasil. Então, é uma data extremamente importante, são quase 5 mil, né, oportunidades, são quase 5 mil vagas na UFMT, são 4.958 vagas para os cursos na UFMT. Começa quando mesmo? No dia 22. Ao dia 25, né? É o dia das inscrições, onde há toda aquela questão da pontuação, as pessoas entram numa universidade, saem de outra, num curso vai para o outro, e fechado, né, o processo SISU, a gente descobre, né, se foi ou não, vamos dizer assim, classificado para ingressar numa universidade pública, no caso, ingressar na UFMT, em todos os cursos da UFMT. Temos, além disso, além dessas quase 5 mil vagas, também temos vagas exclusivas para surdos, né? No curso de Libras, por exemplo. Quantas e além vagas disso, são para... São 10 vagas exclusivas para surdos, né? Para o curso de Libras. Temos também, depois do SISU, um sistema diferenciado de sobrevagas, quer dizer, vários cursos ofereceram mais vagas para nosso programa Quilombola, né? Então, são as comunidades quilombolas que têm um outro sistema, né, de ingresso, são oportunidades, né, para esses povos, né, que moram normalmente bem longe aqui dos centros urbanos, onde a gente possa democratizar o ensino superior e oferecer essas vagas para o quilombola. E precisamos também voltar com o nosso programa de inclusão indígena, né, que tivemos, foi descontinuado, precisamos voltar. O senhor pretende fazer, isso está no seu plano de gestão? Daqui a pouco a gente vai falar da questão do candidato, mas o senhor pretende... Sim, sem dúvida, é prioridade a gente conseguir. O programa Quilombola, ele ficou represado, ficou parado, teve num passado remoto o início do programa Quilombola e foi estagnado, e nós aportamos esse recurso, tivemos uma contribuição significativa da SEDUC, né, da Secretaria de Educação do Governo do Estado, agradeço aqui o secretário Alan Porto, onde nessa parceria a gente conseguiu recursos também para especificamente a inclusão quilombola. Tá, tem outras partes mais desse balanço, mas vamos intercalar aqui para que não fique muito longo e o Lorenberg não fique muito de escanteio, que ele fica chateado comigo quando ele fica muito tempo sem perguntar, fica reclamando depois, aí eu não quero começar o ano com alguém chateado comigo. Por favor, professor. Reitor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Nós ganhamos muito com a presença do senhor aqui. Todas as vezes que o senhor vem aqui, é para nós um enriquecimento e uma alegria muito grande. Reitor, eu vou pegar carona nas respostas que o senhor acabou de nos dar. Em entrevista que o senhor concedeu ao informativo da Fundação Unicelva, no dia 15 de dezembro de 2020, o senhor chegou a afirmar o seguinte, que as propostas de campanha da chapa Somos Todos pela UFMT, da UFMT, seriam realizadas com engajamento dos gestores e participação dos colegiados e consenso crítico. E aí vem a minha pergunta, não para o candidato, é exatamente para o reitor. Hoje, mais de 3 anos dessa entrevista, reitor, qual é a avaliação que o senhor faz desse engajamento e dessa participação nesse processo todo para
concretizar as propostas que o senhor fez durante a campanha? Sim. Obrigado pela pergunta. Primeiro, né, quando a gente tomou posse, nós temos uma vice-reitora do campus do Araguaia. Né? Tá na gestão superior, uma vice-reitora de um campus fora de sede, né, fora daqui de Cuiabá. Barra do Garças, né? Ela mora em Barra do Garças. Mora em o campus Barra. do Araguaia é um campus que tem 2 unidades, uma em Barra do Garças e outra no Pontal Do Araguaia. né? São 2 unidades. Ela mora em Barra do Garças, mas a universidade funciona nessas 2 unidades, nessas 2 cidades. Além disso, também participa da nossa gestão um pró-reitor do campus de Sinop, um pró-reitor do campus do Araguaia e um diretor, né, do Escritório de Inovação Tecnológica, que faz essa ligação da universidade com a sociedade, né, com o sistema público-privado, que é o Raoni do campus de Várzea Grande. E dessa forma a gente conseguiu essa representação. Além disso, também a gente inovou, porque uma das questões fundamentais, né, numa instituição, né, em qualquer esfera, né, de poder também, seja federal, estadual, municipal, é a questão orçamentária. E a gente foi, vamos dizer assim, pioneiro numa proposição que foi implantada, que é a discussão democrática do orçamento da universidade nos 2 conselhos, né, escolhido pelas respectivas unidades, com representação de professores, técnicos e estudantes. Então, primeiramente, antes de mandar para o nosso conselho diretor, em algumas universidades chamado de conselho curador, que define, né, a questão patrimonial do orçamento da universidade, é discutido amplamente, democraticamente, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e no Conselho Universitário, que estão presentes todos os diretores das unidades acadêmicas. E com isso, essa nossa gestão inovou, dando essa demonstração, né, de um diálogo com todos para compor o orçamento, isto é, compor cada, vamos dizer, prioridade de ser aplicado a recursos na Universidade Federal de Mato Grosso, e é a primeira gestão que faz isso. Bom, eu estava vendo aqui, eu gostaria que o senhor comentasse, eu estava lendo, tem até a notinha aqui em minhas mãos, da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades, né? São 69, a UFMT é uma delas. A nota da Andifes, que é essa associação aí, retratando a sua indignação com o orçamento das universidades federais para esse ano que começou agora, o ano 2024, aprovado aí no Congresso Nacional. Isso aconteceu, a aprovação foi no final lá de dezembro, dia 20, 22, e aí ele faz aqui na nota uma observação que nos últimos anos, todas as universidades federais têm enfrentado redução, e isso é uma grande verdade. Nós aqui noticiamos isso, né? Essa queda aí nos orçamentos, né? Uma redução sistemática dos recursos destinados para o funcionamento da própria Universidade Federal, no caso aqui de Mato Grosso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e o que vai ser possível fazer com essa redução e qual é o valor, e na comparação com o ano que passou, o que significa em termos de se houve avanço, qual foi o tamanho dele, se não houve, enfim. Bom, a Universidade Federal de Mato Grosso, para ser mais específico, nós tínhamos um orçamento próximo de 140 milhões em 2013. E este ano nós tivemos um orçamento próximo de 82 milhões. Caiu muito. 10 anos depois, imagina colocando, quanto que custava uma lata de leite, né? um litro de leite, um litro de óleo, há 10 anos atrás. E quanto que custa hoje? Em torno de 3, 4, 5 vezes mais caro. Quer dizer, nós tivemos uma inflação de mais de 50%. Então, o que era 140 milhões há 10 anos atrás, hoje seria menos de 70 milhões. Se tivéssemos um orçamento hoje de 140 milhões, seria relativo a 70 milhões de 10 anos atrás. Só que nós não temos 140 milhões, nós temos 82. E aí precisamos ter eficiência absurda na gestão da Universidade Federal de Mato Grosso. Tivemos que enxugar o máximo possível, distribuir recursos, distribuir prioridades, tirar leite de pedra, e aí precisamos de cada um dos diretores, de cada um dos pró-reitores, de toda a gestão da universidade, para que a gente pudesse compreender essa questão do orçamento e principalmente distribuir o recurso a conta-gotas e de forma racional. Não obstante, tivemos uma pandemia, onde na pandemia, quando foi decretada a pandemia, a gente interrompeu as atividades,
prezando pelas vidas de cada uma das pessoas da nossa comunidade, professor, técnico, estudante, trabalhadores das empresas terceirizadas. E tivemos o maior apreço com os estudantes. Tivemos que comprar no início celulares, tablet, depois chip para celular para dar condições deles fazerem o ensino remoto, depois notebooks, né, e Chromebooks. Além disso também, atualmente, a gente aumentou a bolsa de 400 para 700 reais dos estudantes universitários, que 400 a gente não consegue nem motivar um estudante, né, a trabalhar, a estudar na Universidade Federal de Mato Grosso, já que nós temos um salário mínimo aí já se aproximando de R$ 1.400. Isso gera uma evasão muito grande, então tivemos que aumentar a bolsa, aumentar também a questão da assistência estudantil e o RU, que nós tínhamos há uns 5 anos atrás um contrato de aproximadamente aí, R$ 7, R$ 8, hoje o RU está a mais de R$ 17 de contrato e a refeição continua sendo R$ 2,50. Tudo isso para manter os estudantes, evitar a evasão para que a gente tenha mais pessoas qualificadas no estado de Mato Grosso. Peraí, então vou entender essa aritmética. Não está cabendo na minha cabeça aqui como razoável isso. 80 milhões em 2024. 2023 foram quantos? O orçamento. Não, é isso. Em 2023 foi em torno de 82 milhões. E agora? Para 2024 vai ser? Agora próximo de 92 milhões. 92 milhões. Sutil, tímido aumentozinho ali, base, não sei no qual foi o índice que usaram para dar esse aumento, mas 92 milhões, vamos supor. Isso. 92, 80 do ano passado. Isso. O senhor lembra qual foi o orçamento de um dos anos da pandemia, do 22 ou 21, por exemplo? O orçamento ele foi próximo de 90 milhões, aproximadamente, né? Esse orçamento ele veio caindo quase que linearmente, vamos dizer assim, né, de 2014 para cá. Então foram anos, vamos dizer assim, de um certo desmonte da universidade pública, onde não se investiu, né, nem em universidade e pouco se falou também em educação e na projeção da educação como um projeto estratégico para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. 92 então, 2024, 92. Sim. 2023, 80 mais ou menos. Isso, um pouco mais de 80. E vocês vão ter que tirar leite de pedra, literalmente, para além desses recursos aí. Tem outras fontes que podem, por exemplo, emendas parlamentares. Isso. Vocês contam com isso também? Se contam, o que já tem previsto, o que está no radar aí? Isso, já está na LOA, né, na lei que poderá ser sancionada brevemente. 30 milhões, né? Foi um trabalho que fizemos, né, em Brasília, conversando com senadores, deputados, e tivemos aí senadores e deputada, que nos agraciou aí com 30 milhões de reais, com o objetivo de quê? De retomar a obra do campus de Várzea Grande, que está parada há muito tempo, né, são aproximadamente 10 anos, né, de obras paradas lá no campus de Várzea Grande e retomar algumas obras paradas na UFMT, como o Laboratório da Física, o Centro de Vivências, que fica ali na frente do Centro Olímpico de Treinamento. Temos a Biblioteca de Sinop, que está há mais de 10 anos também, obra parada. Vamos retomar essas obras com essa emenda. E já retomamos algumas obras com outros recursos, né, buscando aí, seja de ministério, de parlamentares, projetos sendo, né, feitos pela universidade. Recentemente o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos encaminhou 2,5 milhões num projeto que será de 12 milhões, principalmente para a questão indígena, onde será trabalhado a questão da produção agrícola indígena e a saúde indígena, né, num contexto da realidade indígena. E aí a gente pode dar um salto quantitativo e qualitativo, principalmente na questão da mortalidade infantil nas regiões, né, de aldeias, e assim também com a questão da nutrição, que tanto assola as aldeias indígenas no estado de Mato Grosso. Perfeito. Antes de passar para o Lorenberg aqui, eu só queria entender uma coisa. Quando o senhor fala, e a Andifes também fala, da redução sistemática ao longo dos anos, por exemplo, subiu de 80 para 92. Ainda assim, vocês entendem que é uma coisa muito aquém daquilo que poderia ser, ou que vocês esperavam, é isso? Sem dúvida. Quanto vocês esperavam? Esperávamos pelo menos os 140 milhões, que é relativo a 2013, mais de 10 anos atrás. Santa Mãe de Cristo. E vieram 12 milhões aí de acréscimo, né, na relação com 2023. Professor, você tem uma curta para esse bloco ainda?
Mas muito rapidamente, reitor, a saúde física. Eu gosto muito desse assunto porque chama a questão de toda a comunidade acadêmica, né? Professores, técnicos, terceirizados, tudo junto, a saúde física e mental dessa comunidade. Sim, mas qual é a pergunta? O comentário do que o senhor faz, uma avaliação que o senhor faz durante toda a gestão do senhor. A minha saúde, no caso? Não, Saúde a saúde física, mental, dos professores, Ah, tá. dos técnicos, dos terceirizados, da comunidade Sim, acadêmica, qual é o balanço, qual é a avaliação, qual é o alcance da própria administração durante toda essa gestão. Nessa gestão, a gente teve uma singularidade, né, uma coisa excepcional, que foi a pandemia. E ficar em casa, sem a possibilidade de caminhar, encontrar, dialogar, fazer exercício físico e dialogar, né, brincar em parques públicos, né, local com gente, isso tudo acabou prejudicando tanto a saúde física quanto a saúde mental. Além disso, também, a universidade perdeu alguns cargos, né? Alguns cargos foram extintos, suspensos, e com isso assolou-se também a quantidade de trabalho dos servidores públicos da universidade, no qual a gente está dialogando com esse governo para que retorne esses cargos, para que a gente possa ter uma recomposição, porque a universidade ela praticamente dobrou de quantidade de estudantes nos últimos 12 anos. E a quantidade de técnicos e professores não acompanhou, pelo contrário, de técnico diminuiu, de professor diminuiu um pouquinho também. Então, os professores estão com muito mais atividades, os técnicos estão com muito mais atividades na Universidade Federal de Mato Grosso. E tudo isso são, vamos dizer assim, vetores de possíveis adoecimento, né? E para reduzir essa possibilidade, como atuamos? Atuamos junto com a nossa CAS, nossa Coordenação de Assistência, né, à Saúde do Servidor, com atendimento psicológico. A gente também avançou, por exemplo, com as questões do PGD, que é a questão, né, do plano, né, do trabalho por desempenho, para que as pessoas possam não ficar presas a uma carga horária, mas sim a uma produção, ao que deve ser entregue, né, de serviço público, melhorando assim o atendimento do serviço público, aumentando a produção do serviço público, mas que dê a ela uma maior possibilidade, né, de horários para se trabalhar. Além disso, em locais onde nós temos aí o atendimento contínuo, que vai das 7 da manhã às 7, 8, 9 da noite, a gente estabeleceu a jornada contínua. Nós temos uma equipe que fica lá das 7 a 1, 1h30, e a outra que fica de 1 às 8, e assim a gente consegue ir contemplando e reduzindo, vamos dizer assim, né, a quantidade do estresse, né, que o servidor público sofre na UFMT. Ok, olha só, a gente só vai para o intervalo comercial, bem rápido, 1 minuto e meio, a gente já retoma aqui a entrevista com o reitor da UFMT, o professor Evandro Soares. Um instante só. Então tá, estamos aqui de volta, você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal. Olha, vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Após aí uma reunião acalorada com a participação aí de representantes do Estado e também da Prefeitura de Cuiabá para discutir o imbróglio que envolve a implantação do Bus Rapid Transit, que é o chamado BRT, e também o veículo leve sob trilhos, o VLT, na capital. A promotora de justiça Maria Fernanda Correia da Costa conversou com a imprensa e afirmou que o governo do Estado não poderia ter iniciado as obras sem as licenças. Aí ela diz, abre aspas, o modal de transporte coletivo escolhido pelo Estado de Mato Grosso, que atualmente é o BRT, vai trazer um ganho à população, aprimorar o transporte público coletivo, trazer aí uma melhoria na mobilidade urbana. Mas a obra precisa passar por requisitos elementares dentro do território onde
ele se pretende realizar, que é, no caso, aqui dentro do território de Cuiabá. Até o presente momento, o Estado de Mato Grosso e também o consórcio contratado para fazer a obra não possuem as autorizações e as avaliações técnicas do município. Estou dizendo técnica porque não foi submetida à análise técnica dos impactos que essa obra vultuosa gerará aqui na população cuiabana, fecha aspas, disse a promotora. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, iniciou o ano focado em estruturar o seu grupo político para as eleições municipais de 2024. O chefe do Planalto tem um olhar especial para Mato Grosso, que é considerado um estado amplamente bolsonarista. Lula quer fortalecer candidaturas do PT e também de siglas aliadas em Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis e ainda outras cidades polos do país. Recentemente, o petista consultou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que é dirigente do PSD, que é o Partido Social Democrático, em Mato Grosso. Na ocasião, o presidente questionou a Fávaro sobre as candidaturas aliadas à esquerda e pediu o apoio do ministro, especialmente para fortalecer o nome do PT em Cuiabá, conforme antecipou o jornal A Gazeta. Tá aí, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, eu vi uma pesquisa hoje, eu não sei onde que eu salvei, apontando que Cuiabá tem 40%, uma pesquisa nacional com 15 capitais, apontando que Cuiabá ela tem 40% dos entrevistados, um total de 15 mil, se manifestaram como de direita, não Bolsonaro, o bolsonarista, ou lulista, ou petista, mas de direita, né? Isso mais ou menos o que está colocado aqui, que é o reflexo da última eleição, por exemplo. Mas o que você acha? Você acha que o Lula fará diferença, a presença dele nas bases, nessas capitais que são estratégicas, fará diferença em benefício do seu respectivo candidato, ou isso vai ser mais da coisa local mesmo, que o eleitor usará como parâmetro para votar? Paulo e amigo telespectador, 3 observações. A primeira, Paulo, eu não tenho conhecimento dessa pesquisa, onde os entrevistados em Cuiabá identificam ou se apresentam como de direita. Aí tem um problema seríssimo, amigo, muito rapidamente. A imensa maioria das pessoas não sabe nem o que é a direita e nem o que é a esquerda. Não sabem identificar. Portanto, é bom esse posicionamento, mas a imensa maioria não sabe. A segunda observação é todo governante, seja ele governador, seja ele presidente da República, quer ampliar os seus braços. E para ampliar os seus braços é necessário que o seu próprio partido, a coligação ou a federação tenha um maior número de prefeituras. Por que isso? Aí já entrando na terceira observação. Veja, o resultado eleitoral das eleições municipais podem mesmo trazer um esboço, um desenho do que será o cenário de 2026. Daí a importância dessa disputa, embora municipal. Porém, tem um detalhe. A questão municipal, a eleição municipal, a disputa municipal pesa muito mais as questões paroquiais e não as questões nacionais. Eu só vou fazer uma correção no que eu falei esquerda, direita. Na verdade, a pesquisa, essa que eu falei dos 40%, ela diz que 40% se declara bolsonarista.
Eu vou ler aqui, está no site Folha Max, inclusive está aqui no grupo daqui da Gazeta, grupo interno, né? E aí eu estava vendo dizendo assim, DNA do bolsonarismo, pesquisa revela que 40% dos cuiabanos se declaram de direita. Só que aqui, na matéria propriamente, diz assim, uma pesquisa do Instituto Futura Inteligência evidencia preocupações à esquerda no país para as eleições municipais de 2024 nas maiores capitais brasileiras, conforme o levantamento que considera 15 capitais, ou seja, 15 capitais estaduais, foram ouvidas aí num universo de cerca de 15 mil pessoas. A esquerda não foi citada em nenhuma delas como posicionamento político preferencial da maioria dos eleitores. Em 8 das capitais pesquisadas, a maioria apontou não ter preferência ideológica e em 7 delas a direita é a mais popular. Aí coloca entre elas aqui a cidade de Cuiabá, eu queria até achar a relação aqui, pelo menos das 3, aqui ó, Goiânia, aqui pela ordem que foi colocada no site, no Folha Max. Goiânia com 48,2%, se declarando bolsonarista ou de direita. Cuiabá, 40,7%. Belo Horizonte, 40,7%. Vitória, 33,9%. Curitiba, 42,4%. Florianópolis, 43,5%. E ainda Porto Alegre com 40%. É o que está, aí você pode conferir no Folha Max, está essa matéria lá. Eu perguntei para você sobre isso, Lorenberg, porque eu tenho uma opinião assim que o que vale mais na hora de votar são as questões locais aí, não é? Enfim, não sei se as coisas mudaram também na cabeça do eleitor. Mas pesa muito as questões locais. É, né? A nacional não. E aí tem aquele pessoal que não se disse nem de esquerda nem de direita, aí vem São Paulo, Rio de Janeiro, que vê os grandes centros, tanto faz, não é? Eles não observam, eles não optam pelo posicionamento ideológico. Essas pessoas aí, Paulo. Aí tem São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, olha só, grandes centros, dizendo que tanto faz, não é? Que eles não avaliam essa questão de espectro ideológico. 90%, a mais de 90% das pessoas que foram entrevistadas nem sequer sabem É. o que é a direita e o que é a esquerda. Ok, então eu tenho aqui à minha esquerda o nosso caríssimo professor, não que ele seja de esquerda e nem de direita, não vou nem perguntar isso para ele, porque eu vou. Daqui a pouquinho eu pergunto. Mas antes, porém, vamos aqui dizer que estamos entrevistando nesta noite aqui o professor Evandro Soares, reitor da UFMT e candidato à reeleição, eleição que acontece agora, vai acontecer agora em março, dia 6 de março, lá ele está com a chave. A sua candidata a vice é a professora Márcia, né? Márcia Web. Médica, né? Médica. Ela teve um tempo aí que ela estava toda hora nas páginas aí dos sites aí tal, falando da época lembra da Covid? Ela sempre tinha opinião formada a respeito. Mas eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui ao nosso entrevistado desta noite. Reitor, aproveitando o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência de professor e agora de reitor, se não me falha a memória, e se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. A lei da cota. O senhor falou logo no primeiro bloco, o senhor falou da questão quilombola, da questão dos índios e etc. A lei da cota 12.711, se não me falha a memória, teve 2 mudanças imediatas agora. A primeira delas se refere à inclusão de reserva de vagas para a população quilombola. O percentual da reserva deve ser compatível com o tamanho dessa população no Estado, com base ao censo de 2022. Essa é a primeira mudança. E a segunda mudança diz respeito ao limite de renda bruta, que agora caiu. É apenas um salário mínimo. Era maior,
Agora é apenas um salário mínimo. E aí vem a minha pergunta, aproveitando exatamente o seu conhecimento, a sua sabedoria, qual é a avaliação que o senhor faz sobre essa lei de cota, em especial voltada para o quilombola? Não somente voltada para o quilombola, mas o FMT ela acaba sendo vanguarda, né? Ela acaba estando à frente do seu próprio tempo, implantação dessas políticas de ação afirmativa, que no Brasil parece ser alguma coisa nova, mas nos Estados Unidos tem há décadas, né, a respeito dessa questão da lei das cotas. E qual é a função da lei das cotas? É o Estado fazer aquilo para a qual ele tem a função precípua, isto é, ele buscar uma equidade, buscar o equilíbrio social. Porque sem a lei das cotas, quem vão para as vagas mais concorridas na universidade é aquele que tem uma condição material, que tem mais dinheiro para pagar cursinho, para pagar cursos disso ou daquilo, de linguagens, né, enfim, física, química, matemática. Então, esses cursos de alta concorrência, eles tinham pessoas de alta capacidade de investimento financeiro, né, pessoas ricas. E o pobre, tem o pobre lá num curso de alta concorrência? Tem, mas é uma exceção. E a lei das cotas, ela trouxe essa oportunidade para aqueles que estão lá em escola pública possam acessar. Para ter uma ideia, nós temos mais de 80% dos estudantes do ensino médio na escola pública. E nós temos apenas 50% das vagas para o que vem de escola pública. E as pessoas falam muito da questão do mérito. É claro que o mérito é de extrema importância, mas o nosso sucesso não é uma questão apenas de mérito próprio. Ele é um mérito nosso e social, que toda a sociedade trabalha nesse processo meritório, dando mais oportunidades. Então, se uma pessoa tem pai e mãe, ele tem oportunidade. Se ele tem condição de entrar numa creche, né, com 1, 2, 3 anos, ele tem oportunidade. Se ele tem condições de fazer um curso de inglês, fazer atividade física, ir lá no ensino médio, fazer uma excelente escola de tempo integral, pagar cursinho, ele tem outras oportunidades. Então, não dá para comparar o mérito de quem tem pai e mãe do que aquele que não tem pai, não tem mãe, mora numa periferia que não tem água, não tem esgoto. Então, todas essas questões, elas foram amplamente discutidas no Brasil, no nosso Congresso Nacional, e a partir daí foi encaminhada a lei das cotas. Então, é uma lei feita democraticamente, onde toda a sociedade, em tese, participou. E ela tem colocado questões importantes no estado de Mato Grosso, como, por exemplo, Mato Grosso hoje está com desemprego, uma taxa de emprego menor que 3%. Se a gente não dá oportunidades para aquelas pessoas que moram na periferia, que moram em espaços, né, de difícil acesso a luz, água, telefone, internet, enfim, questões públicas, esse baixo desemprego será um grande problema, porque eu não terei mão de obra, não terei trabalhadores especializados com capacidade, né, vamos dizer assim, com habilidades suficientes para a qual o mundo do trabalho requer no mundo atual. Então, essa democracia, né, na proposição da lei das cotas, elas vão muito além da questão das cotas. Elas vão numa questão da equidade, numa busca de uma justiça social. É como um pai e uma mãe. Aquele filho que está doente, ele cuida mais daquele filho. Aquele filho que tem uma maior dificuldade em aprender língua portuguesa, o pai chama alguém, chama um parente, chama um tio, uma tia, para ensinar, reforçar a língua portuguesa. E é uma questão que a gente faz naturalmente na nossa casa. Muito bem, olha só, eu vou para o intervalo comercial, só me responde assim, se o senhor quiser responder, que eu não vou te colocar nessa fria, não. Lá na UFMT, na eleição passada, eu tinha a impressão que o pessoal de humanas foi com um candidato da esquerda, um candidato do PT. E os demais, porque parece que essa divisão houve em tudo quanto é canto. Isso aconteceu também na UFMT? Não, de forma alguma. A UFMT ela é plural, então a gente acaba tendo espaços, né, políticos, com ideologia política em todas as faculdades, em todos os institutos. O Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial, mas é 1 minuto só, a gente já retoma aqui a entrevista com o reitor da UFMT. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Hoje entrevistando aqui o professor Evandro Soares, reitor da UFMT, candidato à reeleição. Olha só, mandar um abraço aqui, agradecer até pela presença aqui do maestro Fabrício Carvalho.
grande figura humana. Esteve conosco aqui, inclusive, lembra, Hollenberg, ano passado? Um baita de uma entrevista aqui, né? Então, vai dar para vir aqui mais, para prosear mais, falar de cultura, conhece muito, em projetos, e rendeu uma entrevista maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai estar aí, né? E se o Hollenberg não fizer nenhuma oposição, você não tem nada contra não, né? Ao contrário. Vamos trazer aqui o Glorioso, se ele topar também, né? Porque ele também tem que ver se ele, a agenda dele lá. Mas enfim, que está aqui em respeito, é amigo do professor Evandro, né? E está aqui no estúdio nos dando a honra da presença. Vou perguntar sobre o RU. Você falou aqui do RU, 2,50, rapaz. 2,50 é um valor que bacana, assim, não tem nenhum, por conta dessa escassez de recursos lá, não tem essa ameaça de ter surpresa desagradável lá nesse valor, não. E outra coisa, novidades para o RU no 2024, não é? E para uma futura, agora conversando propriamente com o candidato, o que o senhor pretende ali, o que o senhor pensa em termos de restaurante universitário? Já fizemos, por exemplo, no RU, terminando a pandemia, ainda com receio, né, de ser acometido pela Covid-19, nós fizemos o identificador facial no RU, que é rápido, é muito rápido. Você precisa ir lá para você ver. E então você não precisa colocar dedo, carteirinha, nada, não tem nenhum, né, um vetor a mais de contaminação. Você aparece lá, você já compra o crédito, já debita do seu crédito. Então isso dá uma agilidade absurda. Sem dizer da empresa, né, que contratamos, que no início do semestre ela faz ali até alguns shows culturais, musicais ali para os alunos, além da refeição ser tão boa que a gente aumentou significativamente a quantidade de estudantes almoçando, jantando, tomando café da manhã no RU. E não somente isso, no campus do Pontal do Araguaia, os estudantes eram obrigados a ir lá para a Barra do Garças para fazer refeição. O que nós fizemos? Colocamos um RU lá também. Lá no Pontal? São menos 2 horas, né, para o estudante, porque ele tem que ir quase 1 hora para ir, almoçar quase 1 hora para voltar. Então ele ganha mais de 2 horas para ele descansar, né, brincar, fazer alguma atividade ou física ou cultural, ou estudar um pouquinho, descansar um pouco. Então isso deu uma vivência. Além do RU ser o nosso principal momento de congregar pessoas diferentes, né, na Universidade Federal de Mato Grosso. Pessoal que sai lá da linguagens, da comunicação e arte, conversar com o pessoal da medicina, do direito, né, que estão diametralmente opostos ali naquele ambiente físico da universidade. Então ali é um sincretismo, né, cultural. Se socializa, né? Isso, socializa, brinca, vê gente diferente, ideia diferente, o contraditório, que é salutar para a construção do conhecimento. Você foi falar que a comida é boa, a barriga começou a roncar aqui. Se eu for lá, eu consigo lá com 2,50 comer a comida lá é boa mesmo assim? Infelizmente não, é só para os estudantes, 2,50 só para estudantes matriculados. Mas que canhanice é essa, rapaz? Olha, mas será bem-vindo, será bem-vindo. Será, né? Eu vou pagar a tua refeição lá, sem problema. Não, eu não falei que eu quero de graça, eu vou pagar lá, mas no caso tem que ser gente de lá mesmo. São quantas refeições servidas por dia lá? Só que em Cuiabá, em torno de 3.700 refeições dia. Coisa, né? É muita coisa. Eu ouço elogios sobre a refeição realmente lá do restaurante universitário. E o professor está dizendo que a tendência é só melhorar, não é? Só melhorar. E não haverá reajuste. 2,50, viu? Reitor, da chapa vencedora na eleição anterior, na lista de propostas, o que modificou, o que mudou na lista de propostas para a atual chapa, que disputa agora em março? Sim. O que mudou foi principalmente o cenário. Estávamos numa situação de pandemia, onde precisávamos ter como principal objetivo a seguridade das pessoas, né? Professores, técnicos, estudantes. Então fizemos vários eventos, várias ações no sentido de dar, né, a cada pessoa essa segurança para que não fosse acometida, né, da Covid-19. E com isso, é claro, a gente faltou algumas coisas, como por exemplo a estrutura física. Está caindo um telhado, né, ali, aí a gente tem que arrumar numa manutenção corretiva, tem um forro caindo, tem um lugar que está escorrendo água. Então, a estrutura física da universidade não foi possível com esse orçamento diminuto, onde eu mesmo participei junto com a Andifes, eu era diretor da Andifes o ano passado, e nós sempre brigando por incremento de recursos. Inclusive, no final do ano passado, a gente conseguiu 1,75 bilhão, né, para todas as universidades do Brasil, onde o UFMT conseguiu, né, um pouquinho ali, uns 12 milhões, para a gente conseguir pagar as contas. Agora, com
esse novo governo, com um novo cenário, o Brasil crescendo, Mato Grosso com uma taxa de desemprego muito baixa. Além da nossa articulação com a bancada, estou dizendo, esse ano conseguimos 30 milhões para dar prosseguimento nessas obras paradas da UFMT. Agora, a nossa proposta é dar prioridade para a questão da infraestrutura. Infraestrutura. Já fizemos algumas questões de infraestrutura, já inauguramos esse ano vários laboratórios, já fizemos manutenção, agora a gente precisa priorizar ali telhado, banheiro, a parte elétrica, hidráulica, de alguns lugares, alguns laboratórios que realmente precisam de todo apreço. Isso o senhor pretende fazer com 30 milhões de reais das emendas? 30 milhões de reais é principalmente para as obras que não terminaram, como Várzea Grande, precisamos terminar o campus de Várzea Grande. Para Várzea Grande, qual que é a previsão? A previsão, com esse recurso que entrou agora e que já foi prometido para o ano que vem, a previsão de Várzea Grande é para final de 2025. E o hospital universitário, né, ali na estrada de Santo Antônio, o novo hospital universitário, a previsão é que a obra que teria que terminar em novembro, ela já foi antecipada, o governo do estado é nosso parceiro, ele está tocando a obra, é uma empresa muito boa, já disse que termina no final de setembro. Vai antecipar então, Isso, né? Agora, a previsão é para que 2025, se não continuarem cortando o orçamento, né, reduzindo ou evoluindo muito pouco com relação ao orçamento, porque do jeito que está, porque tem as demandas. Eu falo aí de comprar Chromebook, mais não sei o quê, de informatizar cada vez mais a UFMT, e se não tiver recurso, você acaba comprometendo as obras, né? Sim, sem dúvida. Tivemos recentemente, ano passado também tivemos uma emenda de 10 milhões, né, que a gente investiu em TI, em tecnologia de informação, onde a gente vai colocar todo o campus, né, como já foi licitado, a empresa está iniciando, vai cobrir todo o campus de Cuiabá, do Araguaia, Sinop, em Wi-Fi 6, né, um Wi-Fi bem rápido, mais de 1 gigabit por segundo. O senhor lembra, se o senhor não lembrar agora, o senhor vai ficar numa saia justa. O senhor lembra quem disponibilizou, destinou emendas parlamentares para o UFMT aqui? Porque, se o senhor não lembrar, o senhor vai passar vergonha, que nem passou aqui o reitor do IFMT, que ele esqueceu o nome da Rosaneide. Rosaneide estava assistindo o programa e ele falando aqui de emenda, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele não falou o nome dela, ela ligou na hora aqui, dizendo que, eu tô na fita aí, nego. E aí eu falei, a deputada, ela era deputada, né? A deputada está reclamando. Não, verdade, ele quase que ficou. Mas ele corrigiu aqui. O senhor lembra quem que está entrando com emenda aqui para o... Sim. Do ano passado foi o Carlos Bezerra, né? Ainda os 10 milhões foi... Os 10 milhões que a gente está investindo em TI. Uhum. Né? E os 30 milhões? Dos 30 milhões, tivemos 2 senadores, o Wellington Fagundes, tivemos também o Jaime Campos, que contribuiu significativamente, principalmente para Várzea Grande, solicitou ali que o recurso fosse para Várzea Grande. O deputado Abílio Brunini contribuiu significativamente para vários espaços da UFMT, como por exemplo ali para o SEMPAS, né, que era chamado de zoológico, agora é um centro de medicina veterinária e para triagem de animais silvestres. Né? Além disso, também ele destinou recurso para Várzea Grande. A deputada Fernanda, tivemos também... Coronel Fernanda. Isso, Coronel Fernanda. No passado também tivemos a Rosaneide, que contribuiu em vários projetos na UFMT, e agora mesmo a Rosaneide, sem ser deputada, ela junto com o MAPA, junto com outros ministérios, como o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, também conseguimos projetos importantes. Está na Conab, né? Isso, tá na Conab. Projetos importantes, como por exemplo essa de ação, né, de ação indígena. Tivemos também da Gisela e do Fábio Garcia, né? Gisela Simona e Fábio Garcia. Gisela Simona e Fábio Garcia, que contribuíram também para que a gente possa tocar aqui. E estamos também aguardando aí os recursos de outros deputados, outros Fica a senadores. dica aí, viu, pessoal? Vocês que não foram citados aqui, fica a dica aí para que precisa, não só o FMT, aqui temos outras unidades também aqui, tem o próprio IFMT, tem a Unemar, tem outros tantos que precisam, a educação precisa, o ensino superior precisa muito, porque está cada vez mais escasso, ou mais escassos, estão cada vez mais escassos os recursos que estão sendo destinados aí para essa área tão importante. Professor. Heitor, e as parcerias com a iniciativa privada, com as empresas, como que estão caminhando e se nessa nova gestão essas parcerias tendem a se fortalecer? Sim, nós estamos aqui com o maestro Fabrício Carvalho, que fez uma parceria muito importante com a MAGE. Nós já fizemos alguns concertos, né, com a MAGE nessa parceria. Além
né, dessa parceria, que acabou culminando reuniões, etc., a MAGE fez várias parcerias com outras faculdades, como na área das agrárias, na área das ciências sociais aplicadas, principalmente no sentido de mostrar as demandas que ele tem. Além da MAGE, estamos fazendo parceria com várias outras empresas, setores público e privado. Temos parceria, por exemplo, com o MST, de um lado, né? Colocando ali, por exemplo, a questão também da feira ecológica que fazemos ali na universidade. Temos o JURA, Jornada Universitária de Reforma Agrária, e temos também parceria com a ProSoja, temos a parceria, por exemplo, eu faço parte do Conselho do SEBRAE, então temos parceria aí com a FEComércio, com a Facmate, com a Fiente, né, com a Famato, então temos desenvolvido várias parcerias. Por exemplo, junto à Famato, nós fomos até a Universidade do Minnesota, onde também é um estado, né, dos Estados Unidos que tem uma boa produção, né, de grãos, e fizemos esses contatos entre a Famato daqui e as federações de lá também. Então, a universidade está de vento em polpa com essa relação excelente, né, tanto com os setores comerciais, né, da produção, quanto com os movimentos sociais, quanto sociedade civil organizada, buscando também sociedades não organizadas. Nós temos várias pesquisas com o pessoal ocupante das ruas, por exemplo. Nós temos uma parceria interessante também com o pessoal do Centro Histórico. Estamos fazendo várias reuniões com o objetivo estratégico de, vamos dizer assim, dar um up ali no Centro Histórico de Cuiabá, fazer com que ele seja ocupado em todas as regiões, que a segurança lá possa aumentar, né, que aquilo ali seja mais valorizado, mais ocupado e tenha também vamos dizer assim, uma distração, uma atividade social, cultural ali à noite, né? Cuiabá é um lugar bastante quente, então é importante a gente dar uma mexida, né, nesse centro histórico e fazer com que ele volte a ser o que era na década de 70. Eu vou acelerar, eu tenho uns 5 minutos para encerrar o programa. Eu preciso lhe perguntar o seguinte: como é que está a saúde financeira da UFMT hoje, em termos de gestão? Houve um tempo, um passado aí de média, não muito distante, não é, que teve reitor ou reitora que teve problemas aí nas contas. E o senhor hoje é um ano estratégico, um ano importante. Como é que está lá essa questão da saúde financeira? A gente não tem problema de conta porque o dinheiro é quase zero, é muito pouco dinheiro, então não tem como fazer nenhuma manobra, assim. Mas a Universidade Federal de Mato Grosso, há 5 anos atrás, teve problema de energia elétrica, no qual nós resolvemos, né? Eu fui até a Energisa na época, fiz a negociação, resolvi, né? Então, de lá para cá, a gente veio saneando tudo que poderia, mas a gente já está no osso, não consegue sanear mais do que isso. Mexemos, por exemplo, na segurança, que foi uma questão bastante importante, porque ficava cada segurança dentro dos prédios. Então, na rua, as pessoas tinham uma sensação de falta de segurança. E nós mudamos, nós substituímos por várias motocicletas, né, com segurança, que ficam andando no campus, dando uma sensação. Isso foi interessante, porque reduziu... Privada, terceirizada. Isso reduziu significativamente a quantidade, né, de roubo, de assalto, né, e violência física também. Além disso, instalamos aqui em Cuiabá mais de 96 câmeras no campus de Sinop, campus de Araguaia, que também ajudou na segurança da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, fomos ajustando, né, vamos dizer assim, reduzindo a quantidade de ativos, né, que poderiam causar, vamos dizer assim, maior custo, substituindo por tecnologia. Só que isso é claro que tem um limite e não há como você substituir pessoas por tecnologia. Então, com isso a gente acaba tendo também, né, algumas desvantagens, algumas fraquezas, principalmente nesse relacionamento e na questão da própria estrutura física. E aí, cada um que é pai, que é mãe, sabe, né? Quando o pai perde o emprego, a mãe perde o emprego, fica só com o salário de um, a gente acaba não arrumando o piso que está riscado, a parede que está suja ou que está arriscada. A gente investe o quê? A gente investe no filho, a gente investe na educação, a gente investe na alimentação. E isso a gente fez análogo a um pai, uma mãe que cuida do seu filho. Olha só, eu tenho que encerrar aqui o programa Opinião com o reitor da UFMT, professor Evandro Carlos, candidato à reeleição, inclusive, pela chapa 2. E a Márcia Webb é vice dele. Eu queria só que o senhor fizesse em 1 minuto aqui uma explanação no seguinte sentido, algo que eu não perguntei. O que o senhor citaria como principal meta para se colocar em prática no eventual novo mandato seu, para atrair mais a comunidade para dentro da UFMT?
para que ela esteja mais presente, se interagindo lá com o meio universitário? Sim. Bom, isso a gente já iniciou a fazer, né? Fizemos uma consulta para construir o planejamento da universidade, fizemos uma consulta em toda a sociedade, setor público, privado, movimentos sociais, para que a partir daí a gente busque soluções que vá ao encontro das necessidades sociais. Então, o estudante ele sabe que estudando na UFMT, mais do que o emprego, ele vai ter a possibilidade de contribuir socialmente, desenvolvendo cada espaço, desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo o estado de Mato Grosso. Então, hoje, a universidade pode dizer que ela tem um plano estratégico, né, de desenvolvimento da universidade, da Baixada Cuiabana, das cidades onde ela está sediada e para todo o estado de Mato Grosso e para todo o Centro-Oeste. E é bom lembrar também sobre a questão do Enem, eu não posso deixar, perdão, do Enem, SISU, né, teremos do dia 22 ao dia 25 aqui para encerrar, né, as inscrições, onde os estudantes que fizeram o ensino médio integralmente no estado de Mato Grosso serão bonificados. Isso pode ajudar a alavancar principalmente o nosso estado na contenção de cérebros de pessoas capacitadas, inteligentes e formadas pela UFMT. Professor, obrigado, reitor da UFMT. Boa sorte aí no pleito que vai ser em março. O Opinião está sempre à disposição, sempre aposto para bem informar. Tudo de bom. Obrigado, obrigado. Obrigado, Lorenberg. Obrigado, Paulo. Ficamos sempre à disposição. Lorenberg, então. Até amanhã. Abraço, Fabrício Carvalho. Obrigado pela presença aqui. Amanhã a gente entrevista aqui a Joeli Castelli. Ela é do Conselho que trata da questão dos direitos do consumidor aqui no estado de Mato Grosso. Advogada, tem muita coisa para falar aqui nesse aspecto ao vivo no programa Opinião, a Joeli Castelli. Tá bom? É isso, então se cuida. Até amanhã, fica bem, fica com Deus também.